Meu nome é Guilherme e neste trabalho, em que realizamos a implementação de compilador com a linguagem C-, nos baseamos no compilador para a linguagem Time que a professora disponibilizou no Classroom. Inicialmente, eu irei falar sobre o arquivo .l, o qual é utilizado pelo Flex para a criação do arquivo .c, que é o analisador léxico do nosso compilador. A primeira parte, entre porcentagens chaves, são códigos em C externos a essa função. São bibliotecas e algumas variáveis. A segunda parte, aqui destacada, são definições das expressões regulares, as quais vão ser utilizadas na segunda parte, a principal do Flex. Aqui temos os lechemas e os tokens que eles vão retornar. O lechema void vai retornar o token void, o lechema int vai retornar o token int, e assim por diante. Separamos aqui os lechemas de uma forma que achamos que ficariam mais organizados. O void int return, os lechemas de pontuação, de operações, os lechemas de if, while, else, as comparações que são utilizadas dentro deles, e os lechemas de parênteses, chaves e colchetes. Aqui embaixo temos também o lexema para números, que vai retornar o token num, o lexema do identificador, que vai retornar o token id, e de newline, que vai retornar uma acrescentação de linhas e de espaço em branco, que vai retornar um scriptzinho de whitespace. Esse lexema específico é o lexema para definir comentários dentro do código. Ele inicia com uma variável char_c e com uma variável f igual a 1 para dizendo que esse f é verdadeiro. Enquanto o f for verdadeiro, ele irá fazer a variável c char receber a entrada do código, que é o código em si. Se ele encontrar o fim do arquivo, ou seja, se o comentário estiver bem no fim do arquivo e não tiver um fecha o comentário, então o comentário simplesmente acabou. Se o comentário passar de uma linha, ele adiciona uma linha, e enquanto o C vai recebendo qualquer tipo de caractere, se ele encontrar uma outra barra no final, quer dizer que o comentário acabou e ele pode fechar. Além disso, temos o ponto que indica um erro. Aqui embaixo, a terceira parte do código do Flex é apenas um código auxiliar para pegar os tokens. Partindo agora para o arquivo ult.c, este arquivo possui as funções necessárias para printar a árvore sintática do arquivo que iremos utilizar para testar o nosso compilador. Essa primeira função, printToken, recebe o token e ela manda de volta a impressão da string do próprio token ou o lexema referente àquele token. Além disso, ele também pode mandar, no caso do token ser número, o valor do número. No caso do token ser o id, ele manda o próprio nome do identificador, ou ele pode mandar uma mensagem de erro, ou simplesmente que o token não é conhecido. Essa segunda função, ela cria um novo nó na árvore do tipo statement. Essa terceira cria um novo nó na árvore do tipo expressão. Esta quarta cria uma cópia de strings. Aqui também temos que uma variável estática do tipo inteiro, ident, que inicia em 0, e definimos duas coisas, ident e unident, respectivamente. Cada um deles soma e subtrai 2 na variável ident. Também temos a função para aplicar um espaço. Aqui temos a função principal deste arquivo, que é a printTree. Ela simplesmente recebe um nó raiz de uma árvore. Então ela aplica ident, ou seja, ela soma mais 2 na variável ident. Enquanto o nó não for nulo, ela printa um espaço e verifica se o nó é do tipo statement ou do tipo expressão. Caso ele seja do tipo statement, ele vai ser de algum desses tipos, e qualquer o tipo que ele seja, ele vai printar qual é o tipo, a qual tipo ele pertence. E caso ele não pertença a nenhum desses tipos, ele printa que o nó é desconhecido. Caso o nó seja do tipo expressão, ele possui outras opções. Ele pode ser uma constante, uma função, pode ser um tipo apenas com o seu nome, ou um tipo com o seu nome e tamanho,
ele pode ser um identificador, uma chamada, uma variável ou uma operação. No caso da operação, ele ainda chama aquela a primeira função deste arquivo, que é a print token. No caso de nenhuma dessas ser solucionada, então ele pinta que o tipo do nó também é desconhecido. Aí também, caso o nó também não seja nem do tipo statement, nem do tipo expressão, ele também pinta que o tipo é desconhecido. Em seguida, ele faz de forma iterativa a recursão dessa mesma função printTree, fazendo para os filhos deste nó árvore. E quando todos os filhos deste nó da árvore passarem por este printTree, ele faz com que o nó referente passe a ser passe para um nó irmão. Então ele dá unident. Vamos agora para o arquivo .y, o arquivo utilizado pelo Bison para a geração do arquivo .tap.c, que é o analisador sintático do nosso compilador. Na primeira parte do nosso arquivo temos as definições das bibliotecas e variáveis que iremos utilizar. Em sequência, temos as declarações dos tokens que também iremos utilizar, os quais são os tokens que definimos no nosso analisador léxico. Temos o token de return, void, int, de ponto e vírgula, vírgula, os tokens de operações if, else, while, os tokens de comparações menor igual, menor, maior igual, maior, e assim por diante, os tokens do abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, abre e fecha colchetes, os tokens de número, de identificadores, de erro e de fim de arquivo. Além disso, temos que os tokens de else e de fecha parênteses são tokens sem associação. E os tokens de int é um token com associatividade à direita, pois todos os identificadores que são do tipo int estão à direita dele. Iniciando agora a falar da segunda parte do nosso arquivo .y, nela temos a gramática livre de contexto do que define o nosso analisador sintático. Porém, como não declaramos qual é a regra gramatical que inicia a nossa gramática, temos que a parte à esquerda da primeira regra gramatical que aparece nessa segunda parte é o início da nossa gramática livre de contexto. Por isso a chamamos de início. O início chama uma declaração de lista. Essa declaração de lista pode chamar ela se recursivamente mais uma declaração ou apenas uma declaração. E essa declaração pode chamar uma declaração de variável ou uma declaração de função. Aqui também temos a gramática para os identificadores, que chamam apenas o token D, e o número que chama apenas o token número. A declaração de variáveis irá chamar o token de inteiro, o identificador e o token de ponto e vírgula, ou o token de inteiro identificador, o token de abre e fecha colchetes, ponto e vírgula, e entre eles o token de número. A diferença entre essas duas chamadas é que aqui a declaração de variável está chamando apenas uma variável e aqui ela está chamando um vetor de variáveis. E como apenas temos o tipo int, podemos colocar aqui diretamente. Na declaração de função, temos que podemos ter funções agora do tipo void e do tipo int. Por isso, temos a iniciação com esses tokens. Inicia-se com o token do tipo, o identificador, o token de abre parênteses, o token de, a chamada da regra gramatical para parâmetros, fecha parênteses, a chamada da regra gramatical para a declaração composta. E a mesma coisa acontece nessa segunda chamada aqui, porém essa função é do tipo int. Partimos aqui para a regra do tipo especificado. Ela apenas retorna o token se é void ou se é int. Agora, se pegarmos a regra para parâmetros, ela retorna uma lista de parâmetros ou vazio, void, ou token de void. A lista de parâmetros pode retornar recursivamente lista de parâmetros com vírgulas entre elas, ou simplesmente um parâmetro. Um parâmetro ele vai pedir a regra do tipo especificado para saber qual é o tipo do parâmetro que você quer, e o identificador, ou o tipo especificado, o identificador e um abre e fecha colchetes. Neste caso, esse identificador vai ser um vetor. A regra gramatical do composto DEC ela vai chamar
abre chaves, ou uma declaração local e um statement e um fecha chaves. Ou simplesmente um abre e fecha chaves, como se a função que está pedindo o composto decl simplesmente não tivesse nada dentro da função, ou ela simplesmente abre e fecha chaves e dentro coloca uma declaração local ou um statement de lista. Uma declaração local ela pode chamar recursivamente a si mesmo, e uma declaração de variável ou simplesmente uma declaração de variável, enquanto um statement lista pode chamar o statement lista recursivamente mais um statement, ou simplesmente um statement. Um statement ele pode chamar um ASP-set decl, um seleção decl, um composto decl, uma interação decl ou um retorno decl. A expressão a espécie decl vai chamar uma expressão e um ponto e vírgula. A seleção decl vai chamar o token para if, vai abrir parênteses, chamar uma expressão, fechar parênteses e chamar um statement. Ou chamar o token de if, abrir parênteses, uma expressão, fechar parênteses, um statement, o else e outro statement. A interação decl vai chamar o token para o ion, abrir parênteses, chamar a expressão, fechar parênteses e dar o statement. A regra do retorno decl vai simplesmente chamar os tokens de retorno e ponto e vírgula, ou vai chamar o token de retorno, passar a expressão que ele está retornando e o ponto e vírgula. Então a regra de expressão ela vai ser, ou já chamar a regra de variável, ou vai dar um igual e chamar uma outra expressão, ou ele vai chamar a regra da expressão simples. A variável ela vai retornar um identificador, ou ela vai retornar um identificador com abre colchetes, expressão fecha colchetes. A regra da expressão simples vai chamar uma soma de expressão, ou a regra de relacional é outra soma de expressão, ou simplesmente uma soma de expressão. A relacional A regra relacional ela vai chamar todos os tokens da categoria de comparação, ou seja, menor, menor igual, maior, maior igual, comp e diferente. A regra da soma de expressão vai chamar a si mesmo recursivamente mais a soma de um termo ou apenas o termo. A regra da soma vai chamar o token da soma ou o token da subtração. A regra do termo vai chamar o termo, a multiplicação mais a regra do fator ou simplesmente fator. A regra da multiplicação vai chamar ou o token de multiplicação ou o token de divisão. E a regra do fator vai chamar abre parênteses, expressão, fecha parênteses, ou simplesmente a regra da variável, ou a regra da chamada, ou a regra do número. A regra da chamada, por sua vez, vai chamar o identificador, abre parênteses, e regra do argumento, e fecha parênteses. Ou seja, a regra da chamada está chamando uma função. Ou simplesmente ela vai chamar vai chamar o identificador, abre e fecha parênteses, no caso de uma função que não não pede nenhum argumento externo. A regra do argumento, por sua vez, ela vai chamar um argumento, passar a vírgula e chamar uma expressão, ou simplesmente chamar uma expressão. E com isso finalizamos a segunda parte do nosso arquivo.y. A terceira parte temos apenas um código C auxiliar, o qual denomina as mensagens de erro sintático. Além disso, também temos a chamada dos tokens do analisador léxico para a geração da árvore sintática. Olá, eu sou Kim José e eu estarei apresentando agora sobre a montagem da tabela de símbolos através do nosso código syntab.c, que assim como o meu amigo Guilherme havia explicado, esse código é baseado no compilador Tiny disponibilizado pela procura Tainá. A tabela de símbolos é uma estrutura de dados utilizada em compiladores para o armazenamento de informações de identificadores, tais como constantes, funções, variáveis e tipos de dados, sendo utilizada principalmente para a organização de dados e análise semântica do código. O método de montagem dessa tabela é usando o algoritmo hash, responsável por mapear dados grandes e de tamanho variável para pequenos dados de tamanho fixo,
que é o cálculo da nossa tabela de dados. O dado inquirido foi organizado em uma estrutura de balde, chamada nossa bucket list, armazenando o nome da variável, o tipo de dado, o seu identificador, o seu local, ou escopo também chamado, as linhas que estão localizadas e a quantidade de memória local por variável. E a próxima variável da lista. Essa função insert insere a variável da nossa tabela hash, inicializando ela vazia e incluindo a caso a variável não tenha sido inserida na tabela. Caso a variável já tenha sido inserida na tabela como uma função e a nova variável analisada seja do tipo var, isso é considerado um erro semântico, pois uma variável não pode ter o mesmo nome de uma função já declarada. Outro caso de erro semântico seria que a variável fosse declarada duas vezes. Para isso, basta verificar que a variável já declarada através do seu atributo local e que a memória já foi ocupada. Outro caso que quase deixamos passar no compilador foi o caso que a nova variável já tenha sido declarada, porém agora é mencionada em outro escopo. Então procuramos pela variável global antes de supor que ela não existe, e a inserimos em uma nova linha como outra variável. Caso a variável encontrada não possua uma declaração antes, isso é considerado também o erro semântico, que não ela é inserida na linha seguinte. Descobrimos em nossa pesquisa que o erro semântico comum que poucos percebem é a inexistência da função main. Então elaboramos a função buscaMain, que analisa na tabela hash montada para verificar a existência da mesma, senão é retornado um erro semântico. Essa função lookup ela é interpretada como uma função responsável por literalmente olhar para cima, sendo utilizada para a busca de uma certa variável na tabela hash, sendo utilizada em outra função, na análise.q. E por último, temos a função print.tab. Ela é responsável por imprimir a tabela hash, através da leitura do arquivo. Aqui como requisitado, imprimimos a variável, o seu local, que é o seu escopo, o seu identificador, que pode ser uma variável ou uma função, o seu tipo e as linhas mencionadas. Para isso, bastava passar pela nossa tabela hash, imprimir o seu nome local e verificando em imprimido depois seu identificador e seu tipo. E por último, um while para imprimir as linhas na qual já foram mencionadas. Agora, com a fonte da montagem já montada na Kintab.q, utilizaremos o nosso análise.q e acaba por montar a tabela e analisar o erro semântico encontrado. Iniciamos criando duas variáveis globais, o location, servindo como contador para variáveis, e a palavra local para facilitar a aquisição do char global. Criamos uma função para adicionar um novo local que não seja o global, baseado na entrada da linha da tabela. A função transverse ela é uma recursão genérica da árvore sintática, aplicando o processamento de pré e post-order, enquanto a função nuproc ela inicia o processo de pré ou post-order. A função insertNode ela serve para a inserção de nós na tabela de símbolos. E para isso, temos que verificar inicialmente o tipo de nó ser inserido, verificando se ela é do tipo statement ou expression. Caso ela seja do tipo statement e que ela não tiver sido declarada, isso é considerado um erro semântico. Se não, ela é apenas inserida na linha. Caso ela seja do tipo de expressão, ela possuirá muito mais condições. Caso ela seja baseada inicialmente pelo tipo, temos que verificar que ela é do tipo variável primeiro. Porque, caso ela não tenha sido mencionada antes, uma nova é criada e, caso contrário, somente acrescentamos mais uma na linha de contagem. Porém, se ela for para o tipo de função, ela não pode ser criada duas vezes, senão isso é considerado um erro semântico. Verificando caso ela seja um parâmetro, não faz diferença que foi acrescentada antes ou depois de ela ter sido declarada, então somente acrescentamos na tabela. Caso ela seja de um tipo identificador, verificamos que a mesma já foi criada antes, se não, apenas contamos mais um na sua linha declarada. E em caso de ativação, ou chamada de função também temos que verificar três coisas. Primeiro, que a função já não foi declarada e que ela não é uma entrada ou saída de dados, famoso input ou output. Pois em a chamada seja feita, a função não foi declarada anteriormente, a mesma é considerada um erro. Em seguida, temos a função de montagem da tabela, a build tab, fazendo a transverse e verificando se a main existe. Caso não tenha nenhum erro, a tabela é printada. Assim, aqui temos a mensagem de erro semântico, onde menciona a linha que está errada. A função checkNode ela é só chamada para verificar o tipo de nó da árvore, e caso seja uma função chamada void, que servirá também para a verificação da função abaixo, a typeCheck, que checará o tipo através de uma post-ordem. Explicando rapidamente como é a global.h, era uma biblioteca que criamos para chamar o sintático que criamos na YACCC. Aqui tá. Também chamada também para struct de TreeNode, que são os nós da árvore.
Agora sobre Nocamen, o nosso último arquivo do compilador, na qual chamamos todo com .h que estão disponíveis, criando também inteiros que servirão como nossa flag. Porém, a parte principal se encontra na função main, onde começamos colocando uma árvore e seguimos lendo o arquivo lido, de modo que, caso o mesmo não seja encontrado, será retornado como um arquivo não encontrado. E caso ele seja achado, o arquivo é compilado e gerado uma árvore sintática e em seguida, após a análise semântica, é construída uma tabela de fechando aqui o arquivo no final. Agora estarei gravando sobre a geração do compilador. Estou aqui numa máquina virtual rodando o Ubuntu. Eu já deixei aqui o prompt de comando no diretório onde está todo o arquivo. E agora rodarei o comando. Inicialmente rodarei o leck usando o comando leck.l. O comando foi rodado com sucesso, gerando esse leck.y.c. Agora rodarei o Bacon, rodando o nosso sintático, na qual eu coloco um Bacon-d e o nome do arquivo em Y. Ok? Ele deu um aviso de conflito, afirmando que há um jeito melhor de montar a nossa árvore, mas isso não, mesmo assim acabou gerando dois arquivos, o yackk.tab.c e o yackk.tab.h. Agora eu rodarei todo o arquivo no GQC, todo o arquivo em formato C. Então eu tenho que rodar todo o arquivo que tenha um terminal .c. Todos os arquivos em .c foram rodados, gerando esse .o. Agora eu tenho que compilar o GQC novamente, porém agora gerando o compilador com todos os arquivos .o. Dessa vez eu rodarei com o GQC-o, o nome do nosso compilador, todos os arquivos igual, "-ly" e "-lfl". Ok, nosso compilador foi rodado, já foi gerado. Agora vou demonstrar alguns testes. Eu fiz um seguinte teste aqui. Vou mostrar aqui primeiramente o fib.qm, que é um Fibonacci, é uma função de Fibonacci. Aqui ele tem que rodar tudo certinho. Vou colocar o nome do compilador. Coloco teste barra fib.qm. Ok, compilando o arquivo teste fib/qm, gerando a seguinte tabela árvore sintática, na qual, assim como o compilador, ele vai lendo nessa ordem aqui. E conforme ele vai abrindo para filho, ele sempre vai dando um espaçamento. Então ele vai começar com a função inteira, identificando a função fib, identificando um inteiro aqui como como no escopo dele, rodando aqui a operação if, que ele vai ter a operação maior ou igual dentro dela, com o identificador k a constante 2, retornando 1, fazendo aqui depois um return com a operação coma, da chamada da própria função fib, fazendo dentro dela uma operação menos, com o identificador k e o 1, e a seguida fazendo com que a segunda parte da coma seja a própria chamada fib também, ó, que dessa vez com k e menos 2. A chamada da função void main, ela tem uma função main, levando dentro dela tipo void. Aqui declaramos um inteiro n, então ele está declarando um tipo variável n. Fazemos uma função de async, que é chamada de input n. Em seguida temos um while com uma operação de maior, uma operação de maior, com o identificador n e o 0. Fazendo por último uma chamada de output da função fib, que tem dentro dele o identificador n. Fazendo no final um return. Após a geração da árvore sintática, é feita uma verificação na tabela de símbolos. Como foi rodada a tabela de símbolos corretamente, no final ele gera a seguinte tabela de símbolos, demonstrando a variável, o seu local, o seu identificador, o seu tipo e onde ela está sendo mencionada. Agora eu testarei em alguns arquivos com erros baseados nele. Bem, um exemplo de leco que temos é que o nosso leco não tem essa função no nosso lexema não tem a função mod, que ela calcula o resto de uma divisão. Então, nessa função aqui que identificaremos que o número é par ou ímpar, que a gente rodar ele, digamos ponto barra com o nome do compilador, teste barra parlec.m. Aqui
o nosso programa ele detecta como um erro sintático. Por quê? Como o lequema ele não é int, esse lequema aqui não está existente no nosso lequema, então ele detecta um erro no token. Então ele dá um erro sintático na montagem da árvore e ele mostra aqui o token atual, o erro de porcentagem. O erro está atualmente na porcentagem, não gerando aqui a árvore sintática. Agora demonstrarei um erro sintático. O erro sintático é quando ele detecta um erro em relação à sua quinta. Aqui temos o seguinte erro, que declaramos o int1, na qual a nossa variável, quando ele vai criar uma variável, não podemos colocar ela como um número. Então eu vou rodar agora o compilador, /compilador, fib fint, perdão, tem que colocar o diretório ali, fib fint.rm. Ok, ele achou aqui o erro, ó. Erro sintático detectado na linha 9, syntax error, token atual do tipo número com o valor 1. Então, como houve que erro, não gerou nem a árvore sintática. Agora, eu rodarei um erro semântico. Um erro semântico comum, como a gente havia mencionado na apresentação, é a gente declarar uma função antes dela mesmo existir. Aqui no caso, estamos declarando a main, mas aqui dentro estamos declarando a função fib, sendo que a fib só foi declarada depois. Isso é considerado um erro semântico. Então, se eu rodar aqui o compilador, teste barra fib inv.rm, ok, ele conseguiu gerar a árvore sintática, porque ele fez toda a leitura, a árvore sintática está correta. Porém, na hora que ele está montando a tabela de símbolos, ele detecta erro do tipo semântico. A função fib não foi declarada e aparece na linha 5. Agora, um último teste de erro semântico seria não declarar uma main, uma função solta. Então, vamos rodar aqui, ./compilador, teste barra main. Ele vai compilar o arquivo e vai gerar a árvore sintática correta. Porém, na hora da montagem de símbolo vai falar que o erro do tipo semântico, a main não foi declarada. E aqui encerra nosso trabalho, demonstrando que todo o nosso arquivo gerado e na qual o nosso compilador vai ser capaz de fazer a árvore sintática e a tabela de símbolos através de uma análise sintática, semântica e léxica.